Fala galerinha, mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Mais um vídeo com aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. Embora o vídeo de hoje não seja exatamente a minha opinião, mas sim uma exposição de vários argumentos sobre uma das minhas opiniões, que é o meu gosto, sobre esportes automobilísticos ou esportes automotivos, como você preferir chamar. Você que está assistindo esse vídeo, obrigado pela audiência. Enfim, é, vou começar esse vídeo falando uma frase que vai parecer polêmica e tal, que assim é uma metáfora, mas é uma metáfora só para tentar ser mais sucinto, não é? E tipo, lembrando que metáfora não é exatamente uma comparação. Por mais que a metáfora se pareça, né, com uma comparação, a metáfora na real ela não tem a obrigação de ser exatamente interpretada como uma comparação. Mas enfim, a frase que eu vou falar vai parecer fanatismo também, embora eu não seja fanático, eu não endeuse, eu não idolatre a esse nível nenhum ser humano, saca? Mas assim, vamos falar que Ayrton Senna foi praticamente o Jesus Cristo da Fórmula 1 ou dos esportes automobilísticos de modo geral. Como assim? Que viagem que é essa? Que delírio? Que blasfêmia que você está falando? Que besteira que você está falando e tal? Calma, vou explicar a viagem que eu tava pensando. Tipo, a Fórmula 1 já existia antes do Ayrton Senna. Já existia, que a Fórmula 1 começou mais ou menos em 1950, por aí. Isso de forma oficial, né? Que foi oficializado, registrado, cadastrado e tudo mais. E aí foi, não sei se junto, não sei exatamente quanto, depois foi criada a FIA, que oficializa, né? Que toma conta e dita as regras de todos os esportes automobilísticos e tudo mais. E tipo, tiveram vários pilotos que foram campeões antes do Ayrton Senna, foram ótimos pilotos, inclusive brasileiros também, né? O Emerson Fittipaldi, que todos o classificam que foi assim, a porta de entrada dos pilotos brasileiros para o automobilismo, que foi o primeiro a mostrar para os outros para outras pessoas dos outros países do planeta que aqui no Brasil também tinham pilotos com capacidade de pilotar em alto nível e tudo mais, de conquistar vitórias e títulos e tudo mais. Só que, tipo, tanto o Emerson, o Nelson Piquet, que também já era campeão quando ele começou, outros pilotos aí de outras categorias automobilísticas, e também o Ayrton Senna, na época deles não existia internet. A internet chegou aqui no Brasil só em 96, 98, por aí. E chegou no sentido que eu digo assim, que as pessoas, digamos, de classe média para cima, falando financeiramente, né, classe média financeira para cima, podiam comprar, adquirir o computador e o pacote de acesso à internet. E mesmo assim, tipo de 98 até 2000, 2000 e pouco, a internet era 57 kbytes por segundo. Era pela linha telefônica, era lenta pra caramba. E mesmo assim poucas pessoas podiam ter acesso a ela. E nessa época, até a própria televisão, o aparelho de televisão, não era todo mundo que tinha televisão na sua casa. Era um acessório que poucas pessoas podiam comprar e tudo mais. Enfim, mesmo assim, né, tanto o Emerson, Piquet quanto o Senna tal ficaram conhecidos na época e são conhecidos até hoje e tudo mais. Mas já na época tinham torcedores de outros países que torciam para o Ayrton Senna. Tinham pessoas de outros países que não assistiam Fórmula 1 e começaram a assistir Fórmula 1 quando o Ayrton Senna começou a aparecer. Tem pessoas de outros países que torciam para pilotos como o Prost, o Berger, o Mansell, o Alesi e tantos outros pilotos que tinham na época, que eram de outros países, que deixaram de torcer para esses pilotos para torcer para Ayrton Senna. E tipo, não só na questão da fama, né, da Ayrton Senna ficar tão conhecido em todos os países do planeta, mas assim, tipo, ele também colocou várias
regras e conceitos que não existiam na Fórmula 1 antes. Ele foi um dos cofundadores, um dos primeiros a dar bastante nome e a pôr um voto bem pesado para poder ter o comitê dos pilotos, ter a reunião dos pilotos, para os pilotos poderem opinar, para os pilotos poderem votar em certas regras dentro da FIA, né? Quais punições, o que seriam quebrar as regras e quais seriam as punições para tais quebras de regras. A questão de segurança dos pilotos, segurança do cockpit, segurança das pistas. Isso daí ninguém falava na época. Quer dizer, quase ninguém falava, mas o Ayrton Senna junto com os pilotos, na época deles, é que começaram a colocar isso daí em mais evidência, a brigar mais com isso daí para que o piloto pudesse ter o maior direito ali de ditar as próprias regras dentro do esporte, né? Quais manobras ali dentro da pista seriam consideradas como quebra de regra, como alguma manobra desleal ou não, saca? Isso daí o piloto que tá ali dentro que sabe, mas isso daí não era visto. Porque a Fórmula 1 tem a lado da politicagem, da empresa, do dinheiro, de que a tecnologia desenvolvida pelaquela equipe vai ser usada nos carros de luxo, nos carros super esportivos daquela montadora e daquela outra montadora e tal, que é o público-alvo, né? Tipo, que aquela montadora consegue produzir motores mais confiáveis, motores mais duráveis, motores que conseguem atingir maior velocidade pelo maior período de tempo, porque conseguem ganhar muitas corridas. E ganhar corrida é justamente isso. O motor que dure no trabalho, no esforço máximo durante o circuito, durante todas as voltas, todo o tempo de corrida, né? E consiga completar esse tempo o mais rápido possível. Isso que é a corrida. Então, tipo, dentro da Fórmula 1, né, quantas pessoas pararam de assistir Fórmula 1, não só no Brasil, mas ao redor dos outros países do mundo também, depois da morte do Senna, né? Quantas e quantas milhares de pessoas começaram a assistir Fórmula 1 por causa do Ayrton e quantas milhares pararam por causa do Ayrton. Então, tipo, seguidores do Ayrton, digamos assim, né? Isso é uma metáfora, né? Falar que a frase inicial do vídeo, né, que o Ayrton é tipo o Jesus da Fórmula 1. Então, assim, não tem como negar isso. E o lado pessoal também, né, do Ayrton, não tem como a gente negar tudo que ele fez pensando em ajudar as crianças carentes e a própria forma que ele conduzia os negócios da empresa. A pessoa ia patrocinar ele, a empresa que queria patrocinar o Ayrton, ou seja, dar dinheiro para o Ayrton, ele primeiro ia na fábrica de surpresa, de supetão, visitar a linha de montagem daquela empresa, daquele produto que ele ia fazer a propaganda, que ia dar dinheiro para ele em troca dele fazer a propaganda. Ia patrocinar ele em troca dele usar os produtos e usar a marca, a logomarca daquela empresa no macacão dele, na roupa dele, no dia a dia dele e tal. Então, tipo, ele ia de supetão nas fábricas, na linha de montagem, ver como que os produtos eram feitos, qual qualidade, controle de qualidade que tinha, como que os funcionários eram tratados na linha de montagem dos produtos e tudo mais. E só depois disso que ele decidia se ele assinava contrato ou não com aquela empresa, com os sócios daquela empresa que estavam propondo fazer aquele acordo, dar aquele dinheiro para ele. Esse era o Ayrton Senna. Então, tipo, você vê que já passaram mais de 25 anos da morte dele, que foi em 94, aquele trágico 1º de maio, né? E no dia anterior ainda teve a morte do Ratzenberger, que era o piloto que estava começando na carreira da Fórmula 1. E tipo, já apesar de todo esse tempo passado, de ter passado tantos esses anos, em vários países do mundo, ainda no dia 1º de maio, eles fazem homenagens, fazem exposições e celebrações em nome do Ayrton Senna. Então, tipo, como não falar que ele foi um divisor de águas na Fórmula 1? E, de certa forma, no esporte automobilístico de modo geral, né? Que abriu portas para
que todas as outras categorias automobilísticas vissem que o Brasil também tem pilotos competentes e capazes de pilotar e estar entre os top 3 do mundo, saca? Então tá aí mais um vídeo, mas pra todos, fui!